Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com todos nós. Meus amados irmãos, eu convido a vocês a pegar a sua Bíblia aí na sua casa ou no seu trabalho para acompanharmos a palavra de Deus. E a palavra que pretendo pregar para vocês hoje está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E nos diz a palavra: Por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, duas partes principais eu separei para pregar hoje. Duas partes que Deus quer falar conosco. A primeira parte é que Deus nos chama através de São Paulo, movido pelo Espírito Santo. Ele já nos chama a dizer que devemos viver segundo o Espírito. E o que é viver segundo o Espírito? É viver segundo o Espírito Santo de Deus. É viver seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Jesus. Viver segundo os mandamentos de Deus, orando ao Espírito Santo. Meus irmãos, uma pessoa que vive pelo Espírito, que vive seguindo o Espírito Santo de Deus, ela ora a toda situação, pois a palavra diz, orai a toda situação, a toda circunstância. Mesmo que a situação seja branda, mesmo que a situação seja um caso pequeno, ore ao Espírito Santo que Ele te revela. Ore quando a situação apertar, agradeça, louve ao Espírito Santo. Devemos ter uma comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Devemos viver e caminhar com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está contigo, meu irmão, todos os dias. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, meus irmãos, é que não devemos seguir nossos instintos egoístas. E o que são os instintos egoístas? São os instintos da nossa carne, são os pecados carnais. Pois o próprio Jesus, ele nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne, meus amados irmãos, a carne que nos leva a pecar, pelo nosso egoísmo, pela nossa fraqueza. E quando pensamos nos pecados da carne, pensamos principalmente nos pecados sexuais. O sexo desgovernado, desenfreado, sexo fora do casamento, adultério, pornografia, orgias, tantas e tantas coisas mais. Mas não só esse pecado que entristece a Deus. Deus, ele também vem falar conosco hoje, meus irmãos, sobre o egoísmo e a ganância. Vivemos numa sociedade egoísta, gananciosa. Pessoas que pensam que vieram aqui para a terra, vieram para o mundo simplesmente com o objetivo de adquirir bens, adquirir dinheiro. Não que seja errado. Mas a partir do momento que a ganância toma de conta, o egoísmo toma de conta, esse sentimento egoísta, que mesmo sabendo que é errado, nós continuamos. Quanto não são os casos de pessoas que faltam até com respeito com seus irmãos. Se é no comércio, existe aquela concorrência, aquela briga, aquela disputa. Se é no trabalho, se é no emprego, é aquela disputa para quem é o melhor empregado, o melhor funcionário. Infelizmente, esses instintos egoístas estão acabando com o amor entre as pessoas. E somente, meus irmãos, somente com o Espírito Santo de Deus
é que podemos caminhar. É somente pelo Espírito Santo de Deus que devemos seguir. E que Jesus Cristo, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele que venha sobre todos nós, nos abençoando e nos protegendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.